Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Leadercast, Academia de Líderes. O Leadercast na prática para você ouvir, analisar, refletir e aplicar. Olha, se você vem para esse podcast aqui apenas para ouvir passivamente, achar, que legal, Murilo, gostei das ideias, isso não faz nenhum sentido. Então você tem que vir, aplicar e aí sim, experimentar os resultados na prática daquilo que eu estou te falando. Então, você está agora convocado a abrir aí a sua mente, o seu coração, se colocar um espírito de aprendiz e se perguntar, será que isso aqui funciona? Vamos testar isso aqui na prática? Portanto, damos o start agora ao episódio número 19 do nosso podcast, aquele formato de perguntas e respostas. Eu vou abrir aqui agorinha o meu Instagram e vou pegar aqui as principais perguntas que chegaram para mim através do Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, siga lá no Instagram, Manzano, e você ali vai ter acesso ao meu Instagram para fazer as perguntas na caixinha de perguntas que todo dia eu disponibilizo para vocês. Combinado? Então, vamos começar aqui pelo seguinte. Essa é uma pergunta grande, hein? Sou líder de uma equipe de vendas onde tem 3 vendedores, 2 mulheres e um homem. Depois de ter várias tentativas com o vendedor, eu senti que já não podia fazer mais nada por ele e liberei, né? Ou seja, demiti. Agora a empresa quer que eu contrate outro vendedor. Porém, eu, em entrevista com uma candidata, senti que é a pessoa com o perfil ideal que eu procuro. Mas a empresa quer um homem, porque já tem 2 mulheres. Pergunta, eu devo insistir nessa candidata, que eu gostei, e conversar com a direção, ou eu sigo o que eles querem e procuro um homem? Minha sugestão é muito simples. Insista. Insista por uma questão de feeling. Se você teve um contato ali com uma candidata, com uma pessoa que você quer contratar para trabalhar na sua equipe, e você percebeu que ela pode lhe agregar muito, que ela pode contribuir muito com você, ora, com certeza você deve apostar nisso. Uma das coisas que um profissional, principalmente ali quem está na posição de um recrutador, uma das coisas ideais que ele não pode dispensar é o feeling. Você une vários fatores, mas o feeling é a cola desses fatores. Ou seja, você analisa o conhecimento técnico da pessoa, qual que é o perfil que ela tem, a comunicação, verbal e não verbal, não é? Você analisa uma série de informações para ver, olha, essa pessoa é a pessoa certa ou não. Então, quando você analisa essa série de informações, tem outro fator ali, que é quase como se fosse o sexto sentido, né? Que é o seu feeling. O seu feeling vai te dizer, tem alguma coisa aqui que não encaixa. Ou então, a coisa encaixou tão perfeitamente que tem tudo para dar certo. Então, óbvio, a sua direção quer um homem, porque já tem 2 mulheres. Eu insistiria e bancaria a decisão. Óbvio, se no final da história a sua direção disser não, por mais que você se posicionou, por mais que você deu a sua opinião, se a direção disser não queremos, obviamente você vai simplesmente atender o que eles querem. Mas essa é a minha opinião sobre essa questão da contratação. Próxima pergunta. Quando você encaixa as palavras certas e diretas por e-mail, mas pessoalmente se perde um pouco? O cara consegue falar bem por e-mail, mas quando ele vai falar pessoalmente, ele se perde. O que eu sugiro? É claro, são coisas diferentes, são habilidades diferentes. São habilidades diferentes. A habilidade de escrita é diferente da verbal. Quando você está ali falando com uma pessoa individualmente, você tem outros fatores em jogo. E quando você está ali no e-mail, óbvio, você pode apagar. Quando você está falando, não dá mais para apagar. Uma palavra lançada, né? Uma flecha lançada, não tem mais volta. Então, quando você está em uma conversa, por que você se perde às vezes? Porque você saiu do seu coração, ou seja, do que você realmente acredita, ou seja, as informações que você acredita serem leais aos seus valores e às suas crenças, e vai para a sua cabeça. A sua cabeça tem uma série de pensamentos, mais ou menos assim, como é que eu faço para impressionar essa pessoa? Então, o que será que ela está pensando? Então, será que eu estou agradando essa pessoa? O que será que ela está pensando de mim? Etc, etc, etc.
Então, vá para sua cabeça e você está morto. Você está perdido, cara. Você vai se comunicar mal. Vai para o seu coração e você vai ser autêntico, congruente, autêntico, natural. A chave, então, para comunicar-se bem, frente a frente com alguém, é você ir para o seu coração e usar isso que o teu coração vai te proporcionar. A congruência, a naturalidade, a autenticidade. Nada substitui isso na comunicação tete a tete. Inclusive essa que eu estou fazendo aqui com vocês. Você que está me vendo aqui no YouTube. Isso aqui não é uma gravação da qual eu edito. Eu estou aqui como se fosse ao vivo com vocês. Se acontecer alguma coisa aqui, nós vamos ser interrompidos e está tudo certo. Sabe? Eu não edito isso aqui. Porque isso me força a ser assertivo nas coisas que eu vou colocando para vocês. Faz sentido? Se estiver fazendo sentido, deixa aí o teu comentário aqui no YouTube. E você que nos ouve no Spotify, obviamente, lembre-se de seguir aí o Leadercast Academia de Líderes. Próxima pergunta. Bruno, eu vou para uma entrevista no Mac, provavelmente o McDonald's, né? Às 15 horas. Alguma dica para eu se diferenciar dos demais? É o seguinte, cara, a primeira dica é vai estudar português, né? Eu se diferenciar é complicado, né? Porra, já vai ser reprovado na entrevista aí, né? Então vamos lá, alguma dica para eu me diferenciar dos demais, né? É o seguinte, quando você vai para uma entrevista, cara, alguns pontos são avaliados em uma entrevista. Então, se você vai passar por uma entrevista, eu vou sugerir alguns pontos aqui para você prestar atenção que fazem a diferença em uma entrevista. Primeiro, a experiência. Você tem que transmitir para a pessoa, obviamente, se você tiver experiência, não vai contar mentira. Você trabalha com Excel? Pô, eu sei Excel avançado. Né? Vai lá, não sabe fazer um igual soma. Quanta gente já contratou pessoas que mentiram sobre as suas habilidades, sobre as suas experiências. E eu estou sem voz aqui, hein, pessoal? Então, o primeiro fator é esse, experiência. O que aquela vaga precisa e o que você fez de fato na sua carreira que você pode usar. Uau! Quando você conecta essas duas coisas, você já está saindo na frente. Segundo fator, para uma entrevista, o conhecimento técnico. É você ter preparo para executar um trabalho daquela área, daquela envergadura. Então, se você se preparou, se você fez cursos, se você já tem experiência, o seu conhecimento técnico é um dos pilares que colocam você à frente. Outra coisa, a sua comunicação. Se você está indo para uma entrevista, a única coisa que, de fato, a pessoa pode constatar na hora, é a sua comunicação. Porque as outras informações que você dá, ela vai ter que averiguar isso. Né? Então, é mais ou menos como se fosse, olha, eu vou acreditar nisso que ela está falando aqui porque eu não tenho outra escolha. Né? Agora, a comunicação é o que vai transmitir para a pessoa, é o que vai criar na pessoa aquilo que a gente estava falando há pouco aqui, o feeling. Então, é a comunicação verbal, ou seja, como você fala, se você fala com segurança, se você fala com naturalidade, ou se você está tentando impressionar alguém, ou se você está tentando criar as informações. E a não verbal, porque é o seguinte, cara, se você vai para uma entrevista e o entrevistador é bom, ele sabe para onde você está olhando, ele sabe se você está mentindo, se você está criando informação, se você está acessando informações realmente do passado, coisas que aconteceram mesmo, se você está acessando as suas emoções ou não. Tudo isso um bom entrevistador sabe. Então, se você se comunicar de forma que soe falso, soe artificial, você está fora. E mais um ponto aqui, né, que na minha opinião vale muito, vale quase tudo, tá? Eu, quando vou contratar, isso aqui para mim vale quase tudo, que é a procedência. Procedência. O que é procedência? Quem que indicou? Se alguém que eu respeito, se alguém que eu considero, me indica alguém e diz, olha, essa pessoa em tal lugar gerou X resultados ou gera X resultados, ela passou por uma situação X e conseguiu resolver aquilo. Então, se alguém vem por indicação, que é o que eu chamo de procedência, isso já tem meio caminho andado. Outra coisa sobre a procedência, as suas mídias sociais. Você acha mesmo que os caras não vão abrir a sua mídia social, inclusive o seu LinkedIn, para dar uma olhada se tem alguma discrepância entre o que você disse ser e entre o que você mostra ser nas mídias sociais. Então é isso que eu acredito que faz a diferença.
Vamos ver o horário, porque eu tenho sessão daqui a pouquinho. Outra coisa, mais uma pergunta. Como lidar com o liderado que só chega atrasado e que vive desmotivado? Uau, essa aqui, todo mundo já passou por um negócio desse. Se você não passou ainda, líder, você vai passar por um troço desse aqui. Como lidar com alguém desmotivado? O que você deve fazer para lidar com um profissional desmotivado? O que eu sugiro é o seguinte: você tem alguém desmotivado na sua equipe. Pode ser 2 motivos. Primeiro motivo, fatores que você tem controle, que é o que eu chamo de locus de controle, né? Você tem controle sobre os fatores que está deixando a pessoa desmotivada. Por exemplo, ambiente de trabalho, fatores de desafio para aquela pessoa, oportunidades de crescimento, muitas vezes salário, né? Esse tipo de coisa você tem controle sobre a desmotivação. Agora, tem coisas que você não tem controle, tem coisas que você não tem controle sobre a desmotivação. Isso é fundamental. Então vamos lá. Para aqui para pensar comigo, porque esse assunto, para mim, vale o podcast todo. A pessoa tem alguém trabalhando com ela, na equipe dela, e a pessoa está desmotivada, e ela chega atrasada, e assim por diante. Primeiro, o que é que está causando isso? Essa é a primeira pergunta que você vai mapear e que você vai responder. Mas não é mapear no, eu acho que ela está ganhando pouco. Não é nada disso. Você vai mapear do jeito decente. Você vai pegar um papel, uma caneta, e vai escrever assim, ó, possíveis causas da desmotivação. Né? Possíveis causas. Tá? Vai listar. Ok. Dessas possíveis causas, quais eu tenho controle sobre elas? Isso. Ok. Quais as possíveis soluções que eu tenho para essas possíveis causas? Essa. Ok. Você está tomando nota com uma bic dessa aqui. Ó. Não precisa ser uma caneta chique dessa aqui. No YouTube vocês estão vendo, né? Que eu ganhei de aniversário de alguém que eu não lembro. Mas essa caneta Bic pode fazer um milagre para você no folha de papel. Então você foi colocando, mapeando, o que é que está causando isso? O que é que está causando isso? Murilo, mas não é melhor perguntar para a pessoa, calma, respira. Você anotou tudo? Ou seja, você está criando um cenário para que você possa se preparar para a realidade. Porque pode acontecer, nesses fatores desmotivacionais, que em alguns deles você não tem controle. Por exemplo, problemas pessoais. Você tem algum controle sobre um problema pessoal que o teu liderado enfrenta? Não, absolutamente nenhum controle. Tem um executivo que eu atendo, que ele está passando por um problema parecido. O liderado dele performava muito, era um dos melhores colaboradores dele, e o cara está passando por um divórcio. E o desempenho despencou. E aí, Murilo, o que eu faço nisso? Ok, então ficou claro para vocês a primeira coisa. Identifique as possíveis causas. Entre você e você mesmo, entre você e o gerente da empresa, entre você, etc. Não fala com a pessoa ainda. Feito isso, aí sim, você vai sentar com a pessoa na seguinte linha. Fulano, eu tenho percebido que você anda meio desmotivado. Por que eu estou pensando isso? Porque assim, você chega atrasado, você isso, aquilo, etc. Cita os fatos. Lembre-se, feedback tem que ter fato. Isso. Eu quero saber se é isso mesmo, se você está desmotivado mesmo, ou se é outra coisa. O que está acontecendo? Nota, deixa a pessoa falar. Aquilo que ela te falar, há uma chance de que aquilo que você se preparou antes seja uma das respostas que essa pessoa vai te dar. E ela te dando essa resposta, você já tem possíveis caminhos a serem seguidos. Aí vamos imaginar, você deu o feedback para a pessoa, ajustou com ela e disse, olha, o comportamento que eu espero daqui para frente é esse e esse. Combinado? Ficou claro para você? Então, quando acontecer isso, fulano, como é que você vai fazer? Narra aí para mim. Vou fazer isso. Ok. Então, não tem nenhuma dúvida? Não tem nenhuma dúvida. Ok. Então, eu não aceito reincidência nesse comportamento, uma vez que já está claro para você. Posso contar com isso, fulano? Pode contar com isso. Ótimo. Grande abraço. Estamos juntos. Acredito em você. Acabou. Essa é a primeira etapa do negócio. Não, essa é a segunda, né? A primeira foi levantar as possíveis causas e entender o que você tinha controle e o que você não tinha controle. Beleza. A segunda etapa,
você deu feedback para a pessoa e definiu o comportamento esperado. A terceira, você vai analisar o prazo. Se a pessoa não mudou, aí você vai para a quarta etapa. Pé no glúteo. Pé no glúteo. Às vezes a demissão é o melhor presente que você pode dar para alguém. Por mais que na hora pode doer para a pessoa, por mais que na hora o seu coração pode doer, né? Pô, bem que eu podia dar outra chance. Não, se você sente que já fez tudo pela pessoa, a melhor coisa que você faz por ela é demiti-la. Então, é isso que eu faria nessa situação. É isso que eu faria nessa situação de ter alguém desmotivado na equipe. Só mais uma observação sobre isso, é aquela questão da pessoa... Vamos imaginar, né? Você falou com ela e ela te falou coisas ali que não está no seu controle. Não está no seu controle. Pô, estou passando por um divórcio, como aquele caso desse executivo que eu citei. E agora? Você não tem nenhum controle sobre isso. Mas você sabe o que você tem controle? De fazer um acompanhamento mais próximo da pessoa sobre as ações dela enquanto ela passa por essa fase. Então é isso que eu faria. Pessoal, vou ficando por aqui. Já vou entrar em uma mentoria agorinha. Portanto, esse foi o episódio de número 19. Deixa aí o seu comentário se alguma das situações fizeram sentido para você. Um grande abraço e nos falamos no próximo podcast.